Olá, eu sou o Dr. Avelino Júnior e eu estou comentando as alterações legislativas brasileiras. Hoje eu vou falar da Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, a denominada Lei de Abuso de Autoridade. Para tratar dessa lei, primeiramente nós precisamos entender quem é a autoridade. Autoridade é todo agente público, concursado ou não concursado, temporário ou definitivo. Então é importante saber disso. Por quê? Quem é o agente público, a autoridade, que abusa da sua função, ele pode, por esse abuso, ser incriminado com base nessa lei. E qualquer agente público, servidor ou não, concursado ou não, da administração pública, direta ou indireta, ou fundacional, ou qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, compreendido ou não. Por exemplo, quem são os agentes públicos dessas entidades que eu acabei de mencionar? Os servidores públicos militares ou pessoas a elas equiparadas, por exemplo, como guarda civil, os membros do poder legislativo, o senador, o deputado federal, o deputado estadual, o vereador. Eles também são agentes públicos. Os membros do Poder Executivo, o presidente da República, o governador do estado e os prefeitos. E os membros do Poder Judiciário, os juízes de primeiro grau, os desembargadores dos tribunais estaduais ou federais, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. São agentes públicos. Ou os membros do Ministério Público, o promotor de justiça estadual, procurador federal, Ministério Público Federal, e também os membros dos tribunais ou conselhos de conta, os tribunais de conta. Os conselheiros também são agentes públicos que podem estar influenciados ou serem incriminados com base na lei de abuso de autoridade. Portanto, reputa-se agente público para efeitos desta lei, abuso de autoridade, toda pessoa, todo agente público que ainda que trabalhe transitoriamente ou mesmo não receba nada sem nenhuma remuneração por eleição. O presidente da República, o prefeito, os vereadores, eles são eleitos. São eleitos, não são concursados, mas a partir do momento que são eleitos, eles são agentes públicos. Como aquelas pessoas de cargo, de confiança, as pessoas que são nomeadas. Muitas das vezes, o prefeito convida um advogado para ser o procurador-chefe. Esse procurador-chefe é um advogado que vai trabalhar na prefeitura, porém, ele não é concursado, é cargo de confiança. Então ele foi nomeado. Mesmo sendo nomeado, ele passa a ser agente público. Ou então, pessoas, funcionários que não são concursados, mas são por designação, cargos também de confiança. Ou qualquer outra forma de investidura com vínculo na administração pública direta ou indireta. Por exemplo, um mandato, uma procuração outorgada àquela pessoa passa a ser um agente público. Ou então a pessoa que tomou posse no cargo, ou é o emprego público, ele é seletista, mas se presta serviço para a administração pública, ele é um agente público. Ou então na sua função ou na entidade. Portanto, são uma série de pessoas que tem vínculo com a administração pública, que no seu trabalho, mesmo não sendo concursado, mesmo não recebendo, mas atuando como função pública, ele é um agente público. Se ele é um agente público, se ele abusar da sua função, ele comete o crime de abuso de autoridade. E o interessante é nós entendermos que tipo de crime esse agente público pode cometer como abuso de autoridade.
Ele comete quando ele está na sua função, praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outra pessoa. Se o agente público, eu acabei de mencionar, ele tem a finalidade de tomar um ato e esse ato vai prejudicar alguém, ele incorre nesse crime. Ou para beneficiar a ele mesmo ou beneficiar pessoas. Ou então, por mero capricho. Vou fazer por mero capricho ou por satisfação pessoal. Esses são os requisitos para você enquadrar um agente público como abuso de autoridade. Muito bem. O grande problema que nós vamos tratar agora é sobre o artigo 10. É o crime de lei de abuso de autoridade. E o que expressa o artigo 10? Decretar a condução coercitiva de testemunha ou de investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação para comparecimento em juízo. Então, o delegado de polícia ou o juiz de direito que determina que traga até ele uma testemunha coercitivamente, vai lá e traga o que eu quero agora, mas sem uma intimação prévia e muitas das vezes descabida. Isso para satisfação pessoal ou então por um mero capricho, isto é abuso de autoridade. Pode intimar, se a pessoa não vier e a testemunha for relevante, aí sim, foi chamada, não veio, então agora sim, agora nós vamos fazer com que seja trazida coercitivamente. É um exemplo de um crime previsto na lei de abuso de autoridade, ok? Muito bem. Agora nós podemos verificar o artigo 28 desta lei. E o artigo 28 diz o seguinte: divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Bom, se você, autoridade, agente público, está de posse de uma gravação ou trecho de gravação, mas essa gravação não tem nenhuma relação com a prova que pretende produzir. Se não tem relação com a prova e você divulga, então você está tendo um motivo, ou pessoal, ou para prejudicar, ou por mero capricho. Logo, incorre nesse crime. Mas, se esse trecho ou essa gravação tem a ver com a prova, já não é crime. Porque aqui o artigo 28 determina com relação à prova não é crime, sem relação à prova é crime. Expondo a intimidade. Bom, então eu, autoridade pública, estou pegando uma gravação para expor a intimidade de uma pessoa. Mas se é intimidade e faz parte de um processo, eu não vou divulgar, mas a intimidade da pessoa. Agora, se a pessoa fala, não, eu não me importo, a pessoa que tem a parte revelada, não, pode divulgar. Então não há uma invasão de privacidade. E mais, ferindo a honra, não, pode divulgar, não vai ferir a minha honra. E também a imagem não vai alterar. Olha, se o próprio investigado permite que se divulgue, onde está o crime? Não é do artigo 28. Além disso, nós podemos até analisar o artigo 27, o artigo anterior da mesma lei de abuso de autoridade, que é requisitar instauração de procedimento investigatório ou em desfavor de qualquer pessoa a falta de qualquer indício da prática de crime. Não há indício de crime. Então, por que eu vou requisitar uma investigação? Vou instaurar um inquérito policial, por quê? Então, se você tem indícios, se uma pessoa leva até o Ministério Público uma notícia crimes, uma notícia que pode ser crime, e o Ministério Público requisitar ao delegado de polícia, pode investigar, se o juiz de direito
ou o ministro ou o desembargador achar indícios, ele tem o dever de fazer o pedido para iniciar a investigação. Portanto, o artigo 27 e o artigo 28, eles são muito claros para ser ou não crime de abuso de autoridade, que pede instauração de inquérito policial onde há indício. Então não é crime. Onde a própria vítima permite a revelação da gravação. Então não é crime. Além disso, nós podemos entender que o artigo 37 da Lei de Abuso de Autoridade, ela expressa assim: demorar demasiada e injustificadamente no exame do processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar o andamento ou retardar o julgamento. Imagine num colegiado, num julgamento, o desembargador, eu quero vista deste processo e para eu analisar e rever o meu voto no julgamento. E passa 1 mês, 2 meses, 5 meses e nada dele emanar o seu voto. E se isso ficar caracterizado que está procrastinando, que está enrolando, essa pessoa, agente público, juiz ou magistrado ou desembargador ou ministro, pode incorrer no crime. Mas tem que estar bem claro a vontade de procrastinar e não apenas por excesso de serviço. Interessante é nós entendermos que no artigo de crime da própria lei de abuso de autoridade, tem uma característica interessante. Altera-se a lei de interceptação de comunicação telefônica. Então, na mesma lei, abuso de autoridade, foi alterado a lei que trata do crime de interceptação telefônica. E expressa assim o artigo 10 da Lei 9296, de 24 de julho de 96. Então, a lei de 2019, a lei de abuso de autoridade, alterou o artigo 10 da Lei de Interceptação de Comunicação Telefônica. Constitui crime realizar interceptação de comunicação telefônica, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar o segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Então, se você vai fazer uma escuta e não tem autorização judicial, primeiro que anula toda essa prova. E o segundo, que quem o pratica sem autorização judicial, esse alguém, sendo agente público, vai cometer o crime de interceptação de comunicação telefônica.